Bom dia, graça e paz do Senhor Jesus Cristo para todos vocês. Nesta manhã eu tenho uma palavra de Deus, que fica em Atos dos Apóstolos, da Bíblia. E é uma história da passagem de Paulo por a cidade de Éfeso, que fica na central da Turquia, uma cidade. E quando Paulo ficou 2 anos nessa cidade, nessa região, Paulo pregou por 2 anos e a Bíblia fala que Paulo, pregando o Evangelho de Cristo, ele chegou a um grupo de discípulos e perguntou se eles já tinham recebido o Espírito Santo. E eles responderam: nós nem ouvimos ainda falar, no capítulo 2 diz... E disse-lhe: recebeste vós já o Espírito Santo quando creste? E eles lhe disseram: nós nem ouvimos ainda falar do Espírito Santo. Então perguntou Paulo: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após dele haveria de vir um, que é Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados no nome do Senhor Jesus Cristo. Impondo-lhes as mãos, Paulo, sobre eles, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. E estes eram a todos uns 12 varões. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo acerca do reino de Deus. Então, a Bíblia fala que Paulo ficou ali pregando por 3 meses e falando sobre o reino de Deus, sobre Jesus Cristo, que veio ao mundo e morreu e deu a sua vida por todos. Mas alguns dos que estavam ali endureceram o coração e não obedeceram, e falaram mal do caminho de que Paulo estava pregando, e retiraram-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias nas escolas de certo tirano. E durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus Cristo, assim os judeus como os gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Esse era o Paulo, o apóstolo Paulo, que saiu, pregando aos gentios por todas partes da Ásia, levando o evangelho, depois que ele foi muito perseguido, porque também ele foi um perseguidor da igreja de Jesus Cristo, e Jesus Cristo chamou ele para ser um missionário, para levar às nações o evangelho do reino de Deus. E Paulo saiu para levar o evangelho de Deus, e Deus usou muito Paulo, ao ponto de que as pessoas tiravam os aventais que muitas vezes ele usava, o lenço que ele limpava o suor e tudo, e levava e colocava sobre as enfermidades das pessoas, e elas ficavam curadas. Era tanto o poder do Espírito Santo que emanava da vida de Paulo. Então, Jesus Cristo é maravilhoso. E esta é a palavra de hoje para você. Não desista. Creia, Jesus Cristo é o único caminho, a verdade e a vida. É somente por Ele que nós vamos entrar no reino dos céus. É somente por Ele que você vai obter a sua vida eterna. É o caminho que é Jesus Cristo, aquele que veio, que Paulo saiu pregando por todos os lugares da Ásia, na Turquia, em todas aquelas regiões. Paulo levou o evangelho de Jesus Cristo. Que Deus abençoe sua vida nesse dia de hoje, e essa palavra faça milagre no seu coração.